Pergunta dos colegas: ação de cobrança de cotas condominiais. Por que não ingressar com ela no JEC, nos Juizados Especiais Cíveis, ao invés de ingressar na Justiça Comum? Muitos colegas falam da questão da celeridade, da simplicidade, enfim, que valeria mais a pena entrar no JEC. Eu não concordo. A experiência tem mostrado que não vale a pena. Não a minha experiência, porque eu não ingresso com esse tipo de demanda no Juizado Especial Cível. E eu tenho alguns pontos que eu sempre trago, né, e que trouxe já para alguns colegas, e que eu acho importante destacar. Bom, o primeiro ponto é o juiz leigo. O juiz leigo é um colega advogado como nós, que ele vai conduzir essa instrução do feito e vai fazer uma proposta de sentença, e se tiver tudo certo, que via de regra é o que acontece, o juiz, aí sim o juiz concursado, o juiz togado, homologa essa sentença. Bom, infelizmente o que a gente vê no JEC são decisões bastante diferentes uma das outras, né? E isso de certa forma até é salutar. O problema é que essas decisões nem sempre estão corretas. Muitas vezes tem decisões que nos surpreendem, né? Até pelos próprios argumentos, até pelas próprias provas trazidas nos autos. Bom, o que tem acontecido muito é que essas decisões são revertidas aí sim pelo órgão colegiado, né, que são as turmas recursais aqui no Rio Grande do Sul. Bom, esse é um ponto, né, um ponto que eu sempre levo em consideração. Então, esse é o primeiro ponto, um ponto importante. Bom, também tem um outro problema para o colega advogado, que se você optar por ingressar com essa ação de cobrança de cotas condominiais no Juizado Especial Cível, não há previsão de honorários advocatícios, né, no primeiro grau de jurisdição. Então isso já é um ponto que você sai prejudicado. Muitas vezes, dependendo do contrato, é um contrato de risco com o cliente, o condomínio, que você só vai ganhar se ele ganhar lá na frente, enfim. Então é bastante problemática essa situação, há de ser levada em consideração. Bom, muitas pessoas falam também da complexidade. Embora a cobrança de cotas de condomínios não tenha problema nenhum, né, pela sua complexidade, você corre o risco de ter algum problema neste processo, e aí sim, enfim, for pedido alguma perícia, principalmente uma perícia contábil, alguma coisa, e ela tem que sair da esfera do JEC, né? Porque o JEC, uma das atribuições do Juizado Especial Cível é justamente essa de não ter a alta complexidade das causas. Se precisar de uma perícia, por exemplo, ela sairia da esfera do JEC. Então esse também é um outro ponto a ser levado em consideração. Sobre a celeridade, bom, a própria lei, né, que instituiu o Juizado Especial Cível, ela prevê uma audiência. Prevê uma audiência de conciliação, e que você não tem como fugir dela. Via de regra, são 2 audiências que acontecem no Juizado Especial Cível. Então, neste ano que passou, a gente teve problemas, né, com a implantação de sistemas em que pudessem ser feitas as audiências virtuais, e enfim, o intervalo entre uma audiência e outra, mesmo não considerando este último ano que passou, ele pelo menos tem alguns meses, no intervalo de uma audiência e outra, dependendo da agenda do próprio local que é feito. Então nem sempre se prova mais célere, além de que no processo, na Justiça Comum, você também tem a opção do artigo 319, acho que é o parágrafo 7º, que diz que você pode abrir mão dessa audiência, e em que pese o juiz ainda assim possa marcar, ele tem sido bastante sensível pelo fato dos próprios argumentos, né, de se você está ajuizando uma ação de cobrança de cotas condominiais, é porque muito provavelmente esgotou todas as possibilidades de cobranças pela via administrativa. Então, se você manifesta desde já o desinteresse nessa audiência de conciliação, ele muitas vezes é respeitado pelo juiz. Isso também acelera o processo. Então, essa questão de ajuizar ação de cobrança de cotas condominiais no JEC, né, nos Juizados Especiais Cíveis, eu não vejo nenhuma vantagem. Muito pelo contrário, eu vejo desvantagens e prejuízos, e não se justifica pela celeridade. Isso de forma alguma se justifica, porque a ação de cobrança de cotas condominiais é uma ação relativamente simples, e que a ação em si, para chegar a um julgamento, ela não demora muito. E como é um tipo de ação que não depende de prova testemunhal,
ela não tem necessidade de uma audiência, né? A audiência era justamente para conciliação. Se você já não teve a conciliação na via extrajudicial, dificilmente vai ter na via judicial. Então são esses pontos que eu trago quando os colegas fazem essa pergunta, o questionamento de ajuizar ou não, né, no juizado especial civil. Eu não ajuizo, aí fica por sua conta e risco.